pelo Facebook, na página Karen, a Mesa com o Pai. Então, corre lá para nossa página para você acompanhar por vídeo aí a nossa reflexão, ok? Vamos lá, gente. Hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre ter Jesus em casa. A nossa ministração de hoje vai falar um pouquinho sobre isso, de ter Jesus na nossa casa. Porque pra gente viver bem, né? Pra gente viver dias tranquilos, dias de paz, nós precisamos aí da companhia do Senhor o tempo todo. E também nós temos uma casa física e temos uma casa espiritual. E Jesus precisa habitar as duas casas. A casa espiritual é o nosso coração, nós somos o templo do Senhor, onde Ele habita, né? E a nossa casa física é ali onde a gente mora, com a nossa família. Então, o Senhor também precisa habitar esse lugar. E a gente sabe que a redenção da nossa nação, a redenção de um país, ela passa pela redenção de cada lar, de cada família, de cada coração, de cada indivíduo, né? E até inclusive no grupo de WhatsApp que a gente tem uma programação que nós estamos fazendo de orar pelo Brasil por 70 dias. Hoje a gente já está, acho que no 19º dia de oração, e o pessoal que está acompanhando tem percebido que o tema de cada oração diária tem a ver com essa questão de redimir a família, né? De consertar ali a família para a gente poder chegar ao bem do país inteiro. Então, não tem como você falar que um país vai ser restaurado se as pessoas que moram nele, se as famílias que estão nele não forem restauradas, né? E o tema, que até o nosso texto base, está no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 9. É um texto extremamente, absolutamente conhecido pelo povo judeu, que é chamado de Shema Israel, que é Ouve Israel, né? E esse texto, ele vai nos ensinar a respeito de redimir, de apresentar Deus na nossa casa. Então, Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, lá no início, Velho Testamento, capítulo 6, versículo 4, diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. As escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Olha que texto precioso, né? Primeiro, ele chama a atenção com esse ouve Israel. Então, o exercício da fé, como está lá em Romanos 10, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí, esse texto começa chamando essa atenção. Ouve, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Primeira coisa que nós temos que entender: o Senhor é único, não divide a sua glória com ninguém. A Bíblia diz isso, que Deus é soberano e não divide a sua glória com ninguém. Então os méritos não são meus, a glória não é minha, não fui eu que conquistei, não fui eu que fiz, não fui eu que alcancei, foi o Senhor que concedeu, porque Ele é soberano. E aí, posto isso, que Deus tem um lugar entronizado e reina, o texto diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Gente, é amar a Deus nas nossas 3 esferas. Nós somos um espírito criado por Deus, à sua imagem e semelhança.
Nós possuímos uma alma que é a sede da nossa razão, do nosso entendimento, das nossas emoções, das nossas vontades, e nós habitamos um corpo físico. Então eu sou um espírito, possuo alma e habito um corpo. E esse texto diz que é para eu amar a Deus de maneira integral, com o meu espírito, com a minha alma e com o meu corpo. Então o que eu sou, o que eu falo, o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço, como eu ajo, precisa expressar amor a Deus. E aí ele vem aqui, o verso 6, e diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as intimarás, algumas traduções dizem inculcarás, ensinarás aos teus filhos. A responsabilidade de ensinar sobre Deus é de cada pai, é de cada mãe. Não é possível que eu terceirize essa responsabilidade. Então, quando a gente fala de uma nação melhor, de um país melhor, eu preciso praticar lá na minha casa o ensinamento de um conceito melhor, de um princípio melhor, né? Então, aqui ele vai falar que eu preciso ensinar aos meus filhos. Quando? Quando eu ensino? Assentando em casa, andando pelo caminho, deitando-me e levantando-me. Eu ensino o princípio de Deus constantemente, o tempo todo. Cada ação, cada movimento, cada palavra que sai da minha boca, cada pensamento que passa pela minha cabeça precisa glorificar a Deus e transmitir a sua palavra. E, gente, esse alinhamento é muito difícil, é um exercício trabalhoso, que eu preciso ter domínio sobre essas áreas que não são espirituais, porque eu sou o espírito morando num corpo físico, com vontades que relacionam as coisas desse mundo, com desejos, com coisas, com ambições que são desse mundo. E é esse alinhamento que é um exercício difícil. E se eu conseguisse, gente, projetar nessa tela a quantidade de versículos que passam na minha cabeça quando eu falo isso para vocês, sobre renunciar a tantas coisas, sobre alinhamento, sobre tomar a cruz de Jesus e segui-lo, sobre aperfeiçoar quem nós somos, sobre renunciar princípios do mundo e viver princípios celestiais, vocês ficariam impressionados. Mas o meu desejo é que na sua mente também passe os versículos, porque eu quero crer que você lê a palavra, não de sábado comigo, mas que você lê a palavra todos os dias e que ela vai edificar você, que ela vai transformar a sua mente. Como a gente fala lá tanto, desde o primeiro programa, Romanos 12:2, transforma a sua mente. Não fica acomodado aos padrões deste mundo. Então, o tempo todo nós precisamos lutar aí, ó, né? Quando fala o fruto do Espírito, o fruto da carne, mansidão, domínio próprio, fruto do Espírito. Mas e aí? E a hora que eu fico irado, isso é fruto da carne. Então toda essa milícia, essa batalha entre o Espírito que eu sou, a imagem de Deus, e o corpo que eu habito e a alma que eu tenho, um militando contra o outro. Vontades opostas para reinos opostos. Mas a palavra diz que eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Com tudo que eu sou, com tudo que eu faço, com tudo que eu penso, com tudo que eu falo, né? E ensinar isso aos meus filhos. E aí diz que esta palavra, ela precisa estar presa como um sinal à minha mão. E ela precisa estar colocada aqui como um sinal entre os meus olhos. A palavra precisa estar na minha mente, na minha mão e naquilo que eu faço, nas minhas ações. E aí diz: escreverá nos umbrais da tua casa, nas portas, assim, nas vergas da porta, né? Acima do batente. Então a palavra do Senhor precisa estar cobrindo a minha casa.
A palavra de Deus precisa ser real sobre a minha casa. Física também. Não só espiritual, mas física. Então, olha, esse texto fala que eu preciso adorar a Deus, ensinar os meus filhos, transmitir a palavra, né, com ações, com discurso e ter uma marca sobre a minha casa. As pessoas que passarem na rua precisam olhar para a minha casa e perceber que há uma marca diferente do que o mundo tem colocado. E aí, gente, as coisas ficam difíceis, porque na base da teoria é bem mais simples. Mas na hora que você quer viver a verdade da palavra de Deus, aí é que as adversidades vêm para te fazer desistir disso. Porque imagina se todos os lares forem restaurados pela palavra, né? Pelos princípios que o Senhor nos deixou e nos ensina. Que maravilha que ia ser. Logo, toda uma sociedade estaria transformada, né? Então, formar essa geração que propaga o caráter de Deus e o propósito de Deus, né? Isso é a nossa função. Como que eu transmito para o meu filho se eu não venho buscar aqui na leitura? Se eu não aprendi, se eu não conheci, como que eu transmito? Eu só posso transmitir se eu conhecer. Sem conhecimento, não tenho o que transmitir. Eu vou falar de mim, mas a palavra diz que é para eu falar da verdade do Senhor. E aí, a gente tem lá, Deus deu esse comando, que é pra gente fazer isso em casa. Porque quando meu filho sair pra rua, pra escola, pros amigos, pros clubes, meu filho precisa levar essa marca. Ele precisa mostrar isso naquilo que ele faz, naquilo que ele é. E Jesus, como um filho que aprendeu do seu pai, Jesus veio a esta terra e ele passou nas casas, promovendo essa restauração no seio familiar. Jesus, eu vou dar só alguns exemplos, né? Porque não dá pra gente se estender demais. Mas Jesus passou, por exemplo, na casa de Pedro. E eu vou acompanhar com vocês sempre o texto em Mateus para ficar mais fácil ali, pra gente não ter que percorrer muito a Bíblia, né? Às vezes algumas pessoas não têm práticas com a Bíblia. Então, o Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. No Evangelho de Mateus, no capítulo 8, a gente vai ter esse momento que Jesus passa ali pela casa de Pedro, né? Então, eu quero destacar com vocês isso, que é na casa. Jesus obedeceu a Deus naquele mandamento do Shema Israel, né? Que é na casa, que é para falar da palavra, andando, deitando, levantando. Então, aqui fala assim, ó. Capítulo 8 do Evangelho de Mateus, versículo 14, fala assim: E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu que a sogra dele estava com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela levantou-se e os serviu. Então Jesus chegou na casa de Pedro promovendo uma cura. Jesus chega na casa de Pedro curando. E o que eu quero dizer para você é que Jesus pode chegar na sua casa curando. Jesus pode chegar e com um toque, como ele fez aqui, ele só tocou essa mulher, tocou a mão dela. E ela foi curada. Então, se você abrir a porta, Jesus vai entrar na sua casa e vai promover cura. E um pouquinho mais para frente aqui, Mateus 9, ó, só um capítulo para frente. Mateus 9, no versículo 18. Vamos primeiro no versículo 10, que vai ter um outro momento aqui, que é quando Jesus encontra com Levi, né, que passa a ser chamado Mateus, e chama para o ministério. Aqui no capítulo 9, no versículo 10 até o 13, nós vamos ver que Jesus chega numa casa
e ensina valores, ensina princípios. Olha lá, Mateus 9, no versículo 10, fala assim: e aconteceu que, estando Jesus, em casa, sentado à mesa, lembra da nossa ministração, a mesa com o pai, é na mesa e tal? Bom, aconteceu que estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, olha só, em casa, Jesus ensinou princípios do reino de Deus, que Ele é para aqueles que necessitam. Ele é para o aflito, Ele é para o doente, Ele é para o pecador, Ele é para aquele que está em engano. Jesus é para aquele que necessita. Então Ele dá esse ensinamento, e que é por meio de arrependimento que nós nos encontramos com Ele. Então a casa é o lugar onde eu aprendo de Deus. E aí, continuando nessa de buscar Jesus em casa, de Jesus restaurar o lar para restaurar a sociedade, que é o que nós precisamos, nós temos aqui Jesus curando a filha do centurião. Jesus cura a filha do centurião aqui mesmo no nosso capítulo 9 de Mateus, onde nós estamos. A gente vai ali para o versículo 18. O versículo 18 diz assim: dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: a minha filha faleceu agora mesmo. Vem, impõe-lhe as mãos e ela viverá. Pula para o versículo 23. Jesus, chegando à casa daquele chefe, olha gente, na casa, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, a menina não está morta, ela dorme. E riram dele. Mas logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus, pegou-lhe na mão e a menina levantou-se. E espalhou-se a notícia por todo aquele país. Então, nesse texto, Jesus entrou numa casa e promoveu ressurreição. Jesus, quando entrar na sua casa, Ele vai ressuscitar sonhos, Ele vai ressuscitar o seu ânimo, Ele vai ressuscitar relacionamentos, Ele vai ressuscitar coisas que estão mortas no seu coração, na vida das pessoas que te cercam. E aí, um pouco mais para frente, ainda no capítulo 9, na cura de 2 cegos, vamos ver Jesus na casa de novo, Jesus em casa. No versículo 27 diz assim: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando Jesus chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus lhe disse: credes vós que eu possa fazer isto? E eles lhes responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou-lhe os olhos, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Olha, Jesus chega novamente numa casa, curando essa cegueira. Mas o que nós podemos entender aqui é que Jesus, quando Ele entra na nossa casa, Ele abre os nossos olhos. Ele abre os nossos olhos e nós passamos a ver a verdade do Evangelho, nós passamos a ver a verdade da sua palavra, da natureza de Cristo, do seu papel redentor, salvador. E
Em todo o tempo aqui, se a gente for vasculhar os evangelhos, nós vamos encontrar muitos momentos esse termo que Jesus chegou em casa, que Jesus entrou em casa, que ele estava em casa. Vamos lá para o Evangelho de Lucas. Você vai passar Mateus, então Marcos e Lucas. No capítulo 19 tem mais uma casa que Jesus chegou e promoveu uma mudança. Em Lucas 19 nós temos a história de Zaqueu, logo no versículo 1. Fala assim que, tendo Jesus entrado na cidade de Jericó, ia passando, e ali estava um homem chamado Zaqueu, que era o chefe dos publicanos e era muito rico. E ele procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia, porque a multidão era muito grande e Zaqueu era de pequena estatura. Correndo adiante, ele subiu numa figueira brava para ver Jesus, porque ele haveria de passar por ali. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima, viu Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E Zaqueu apressou-se a descer e recebeu Jesus com júbilo, com alegria. Vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se Jesus, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade de todos os meus bens, e se em alguma coisa tenho lesado, defraudado alguém, restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Olha que texto lindo. Jesus entra em casa, Jesus janta nessa casa, e na casa acontece salvação. Então, em casa, aconteceu a restauração do caráter de Zaqueu. Todos conheciam como um publicano, ele tinha má fama de pecador, porque ele lesava as pessoas nas cobranças. O caráter, a índole de Zaqueu foi restaurada em casa, na presença de Jesus. Então Jesus em casa cura, Jesus em casa ensina princípios e valores do reino, Jesus em casa ressuscita sonhos, ânimo, relacionamento, as forças. Jesus em casa abre os olhos espirituais, restaura o caráter, a índole e promove salvação. Nós precisamos receber Jesus na nossa casa. Nós temos que abrir a nossa casa para que Ele permaneça, não como um hóspede, que Ele se torne morador, que Ele se torne membro da família, que Ele não queira sair. Mas para isso, como eu disse, é necessário alinhar, aprumar os princípios. Pensa comigo, gente. Você convida Jesus para estar na sua casa, curando, ensinando, ressuscitando, restaurando. E aí, você liga uma música lá, que vem e fala coisas que ofendem a Deus, que ofendem os princípios de Deus, que ofende a criação, ofende a mulher. Quantas músicas hoje tratando a mulher como uma qualquer, sabe? Como uma pessoa sem valor, sem princípio, sem decência, sem honra. Eu fico, gente, estarrecida. Chega a tremer o meu espírito quando eu penso que alguém proclama, cantando, se divertindo e sorrindo, coisas que denigrem a imagem de uma mulher, algo do tipo: vai no banheiro pra gente se beijar lá no escurinho. Quer dizer, seu marido, seu compromisso tá ali, mas você vai ali do lado. Coisas do tipo: toma aqui R$50 para pagar a amante. Sabe? Isso é uma vergonha, isso é humilhação. Isso é rebaixar um relacionamento ao pior nível que existe.
E as pessoas cantando, sorridentes, sem nenhum comprometimento, sem refletir em nada o que ela está pondo para ecoar dentro da casa dela. O som, gente, ecoa para a eternidade. As nossas palavras ecoam no reino espiritual para a eternidade. E o que sai da nossa boca tem peso de glória para o reino futuro. Isso é absurdamente sério. Não se exponha, gente, a essas coisas desse nível baixo. Não se exponha de jeito nenhum a uma novela com traição, com incesto, com imoralidade de todos os tipos, que corrompe o caráter por se vender, por trair as pessoas, por falta de lealdade. Tanta podridão, gente, tem nisso entrando na nossa casa. Como é que você quer Jesus morando na tua casa? O que é que está ecoando dentro do seu lar? O que é que está ecoando no seu lar, gente? Pense seriamente sobre isso. Você tem lá, quer Jesus na tua casa, mas compartilha coisas torpes na sua rede social. Sabe outro dia uma frase que eu vi numa rede social, gente? Fiquei com vontade de... não sei. Tem hora que eu falo, Jesus, me ajuda a ser mais crente, porque esse negócio está complicado. Eu vi na rede social uma frase assim: o problema não é o chifre. O problema é quando, um termo pejorativo, né? É feia. Falei, misericórdia. A pessoa ainda compartilha um negócio desse. Então, você vai vendo que você quer convidar Jesus para sua casa, você quer o benefício que esse abençoador traz, você quer a bênção, mas na hora de renunciar às coisas que afastam a presença de Deus, aí você não compartilha desse desejo. Então, queridos, assim como Jesus foi lá para a casa de Pedro, curou a sogra, quando ele foi chamar Mateus ali na casa, ele ensinou princípios, ele ensinou valores. Aí ele chega na casa do centurião e ressuscita aquela filha. Ele vai ressuscitar na sua casa os sonhos, os ânimos, os relacionamentos. Na casa ele curou os 2 cegos, abre os nossos olhos espirituais. Jesus nos tira da cegueira espiritual. Na casa de Zaqueu ele restaura a índole, o caráter, e vem salvação. Como que você quer que na sua casa aconteça isso? Se você ouve coisas pejorativas, se você assiste coisas pejorativas, se você não cuida do seu falar, sabe, os palavrões. Eu já comentei isso aqui em outras reflexões. Gente, a palavra de Deus é tão séria. Um texto bíblico que diz que de toda palavra ociosa, torpe, frívola que sair da sua boca, dela darás conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás condenado, ou pelas suas palavras serás justificado. Essa fonte que é a nossa boca, gente, nós precisamos exercer um controle, um cuidado, um zelo pelo aquilo que nós falamos. Fonte de poder está na nossa língua, de morte ou de vida. É o que está lá em Tiago. Tudo que eu falo para vocês, saiu da sua cabeça. Não, é que não dá para eu citar as referências de onde está todos os versículos, mas são coisas bíblicas. Fonte de vida e de morte está no poder da nossa língua. Então tudo isso, gente, para eu ter Jesus em casa, eu preciso ir dominando essas coisas. Eu preciso ir tendo controle sobre isso. É a milícia, a luta que eu falei para vocês. Eu sou um espírito criado à imagem de Deus, mas eu habito um corpo que tem uma alma com vontades e desejos desse mundo. E é essa batalha que nós precisamos travar diariamente. Para quê? Para cumprir aquele mandamento lá de Deuteronômio 6. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Fala dessas palavras o tempo todo, com tudo que você faz, com tudo que você é, com tudo que você expressa.
e ama esse Deus com toda a sua força. Então, para que isso aconteça, para que Jesus esteja em casa, eu preciso observar bem e alinhar todas essas coisas. Como eu trato as pessoas ao meu redor, como eu trato os meus familiares. E para isso é necessário decisão. Não existe nada do relacionamento com Deus que não exija decisão. Por quê? Já falei isso em todos os programas, acho que eu falo isso. Livre arbítrio o Senhor nos deu e Ele o respeita. Todo o poder de decisão está nas nossas mãos. E tem uma pessoa que decidiu servir a Deus. Lá em Josué, né? Josué é Velho Testamento, a gente vê ali depois que passa Deuteronômio, onde a gente leu, né, o Shema Israel, já vem o livro de Josué, que inclusive na entrevista a Lúcia leu o capítulo 1 de Josué, e no capítulo 24, no último capítulo, quando Josué está encerrando a jornada dele, você vê, né, na entrevista ela falou, capítulo 1, Deus manda ser forte, corajoso e seguir em frente. E no último capítulo de Josué, quando ele vai encerrando ali a jornada dele, no versículo 15, ele faz no capítulo 24, ele faz uma retomada, ele traz à memória do povo tudo o que Deus fez, todos os feitos do Senhor ali ao longo da jornada no deserto, a jornada com Moisés, e quando esse povo recebe a sua herança. E aí ele fala assim, se parece, no versículo 15, porém, se parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolha hoje a quem servir. Escolha hoje a quem servir. Se os deuses a quem os vossos antepassados serviram, que estavam da além do rio, se os deuses dos amorreus, dessa terra em que habitas, ou, né, você tem escolha. E aí ele fala, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué toma uma decisão por ele e pela família dele, pela casa dele. E é isso que eu queria trazer, essa palavra casa, de Jesus em casa, minha casa espiritual, minha casa física. E Josué fala isso, você escolhe quem você quer servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu tenho certeza que se você está lendo aí na tua Bíblia, esse Senhor está escrito com todas as letras maiúsculas. Todas as letras desse Senhor está maiúscula. Por quê? Esse Senhor, quando aparece na nossa Bíblia, todas as letras maiúsculas, é porque o nome de Deus, Yahvé, por ser um nome santo, o judeu ocultou esse nome e substituiu por Senhor com letras maiúsculas. Mas toda vez que você encontrar na sua Bíblia, o que quer dizer aqui é que ele está falando o nome desse Deus que ele vai servir. Ele está dizendo, eu e a minha casa serviremos a Yahvé, que é o nome de Deus, né, em hebraico, daquele tetragrama que representa para nós YHWH, enfim. Tem um estudo sobre isso, os curiosos podem me procurar pelo WhatsApp, pelo inbox da nossa página, que dá para compartilhar bastante conhecimento aí para quem gosta de estudar. Mas retomando, então é necessário uma decisão, Josué tomou essa decisão, né? E a respeito disso você fala, mas eu vou decidir, e a minha casa? Paulo fala uma coisa tão linda para o carcereiro. Paulo foi preso e aí eles estavam orando lá no livro de Atos, Novo Testamento, depois que você passa os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, o livro de Atos, no capítulo 16, tem uma situação em que Paulo está preso e aí através da oração, os alicerces da cadeia se movem, Deus promove um terremoto dentro da cadeia, abre a prisão, quebra todas as algemas. E quando o carcereiro vê que a prisão foi aberta, ele se desespera. Ele pensa em se matar. E Paulo fala para ele, não, ninguém fugiu, todos os presos estão aqui, espera um pouco. E aí Paulo fala para ele sobre Jesus.
E no versículo 31 do capítulo 16 do livro de Atos, diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então, quando eu creio no Senhor, a salvação vem para mim e para minha casa. Mas eu preciso tomar aquela decisão lá de Josué, né? Você, meu vizinho, meu colega de trabalho, de profissão, você escolhe a quem você vai servir, mas eu e a minha casa serviremos a Yahvé, ao Senhor. Então, gente, é isso. Não existe relação entre o santo e o profano, entre luz e trevas. Nós precisamos decidir. Não dá para servir a dois senhores. Isso também é bíblico. Não tem como servir a dois senhores. Eu preciso escolher um Senhor e servi-lo. Como diz o texto, de toda a minha força, toda a minha alma, todo o meu coração, todo o meu entendimento, todo o meu poder, dependendo da sua tradução, hein? Então eu preciso levar a minha vida a esse ponto de decisão, né? E quando eu chegar nele, eu vou me encontrar um ponto de conversão. Tô indo por um caminho e vou fazer a conversão do meu caminho. Vou mudar a rota, o rumo, como um GPS que reprograma o caminho, né? Então, vamos nesse momento fazer essa oração para você que, se essa palavra encontrou pouso ao seu coração, se tem coisas realmente que você gostaria de renunciar, de deixar, para que Jesus habite a sua casa. Vamos orar nesse momento, vamos apresentar a Deus esse desejo, esse pedido de que Ele habite a nossa casa, não só física, mas o nosso templo espiritual, nosso coração, né? E para isso que Ele possa remover os entraves, as coisas que nos atrapalham de chegar até Ele. Amém? Então vamos orar? Se você estiver num lugar que você pode inclinar sua cabeça, fechar os seus olhos, faça isso. Se você estiver em algum lugar público, seu trabalho, alguma coisa, que o seu coração chegue diante de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós trazemos a nossa vida a Ti, passando em revista, Senhor, como nós temos sido, o que temos feito, quais são os nossos valores, Pai, os nossos princípios. Queremos estar alinhados contigo, Pai. Queremos aprumar na régua da Tua palavra a nossa vida. Pai, nós sabemos que os Teus princípios trazem paz, trazem vitória, consolo. Precisamos, Pai, viver a Tua vontade, porque ela é boa, é perfeita, é agradável. Ajuda-nos, ó Deus, a renunciar àquilo que nos afasta de Ti. Pai, queremos tomar uma decisão nessa manhã, uma decisão consciente de que muitas coisas precisam ser melhores na nossa casa, na nossa vida. E por isso, Pai, vamos nos esforçar para rejeitar aquilo que é imundo, o que é profano, o que é torpe, Pai, o que é frívolo, ó Deus, ocioso. Remove de nós, Pai, nos ajuda pela presença do Teu Espírito a resistir a essas coisas. Abre os nossos olhos, mostra o que é que eu estou ouvindo, o que é que eu estou assistindo, o que é que eu estou compartilhando, Pai, que não condiz com a Tua verdade. Precisamos do Senhor, Pai, precisamos do Senhor em casa, precisamos do Senhor na família. Reconhecemos que a redenção da nossa nação passa pela redenção de cada um de nós e do nosso lar, da nossa família, Pai, para que assim, sendo restaurados um a um, nós possamos formar um corpo, um grupo, um conjunto, uma sociedade capaz de transformar, Pai, a nossa realidade, a verdade da nossa nação. Nós confiamos a Ti o nosso coração, na certeza de que o Senhor ouve e responde uma oração sincera. Em nome de Jesus, apresentamos esse tempo ao Senhor. Amém. Amém, meus queridos? Como eu disse para vocês, eu achava que o nosso programa ia ficar extenso e não ia rolar o quarto bloco. Não vai mesmo, né? Então, eu quero agradecer o pessoal que passou aqui na live, assistindo, a Camila Amanda, lá de Botucatu. Camilinha, beijo, viu? Fico muito feliz de saber que você acompanha a gente. A Vera Sabino, o professor Ricardo Mendes também aqui com a gente, Diego e Mariana,
A Lica, lá de Botucatu, Eliana Silva. A Inês Henrique de Freitas está com a gente, desejando um feliz sábado a todos. Marília, beijo, Má. Que gostoso que você está ouvindo. Minha pastorinha Yara está assistindo. A Pri, minha cunhada Priscila. Cláudia Fulaneto, um beijo, viu, Cláudia? Obrigada, gente, por vocês estarem comigo. Que esse sábado seja um sábado abençoado na presença do Senhor. Que a palavra de Deus possa produzir muito fruto na sua vida. Frutos doces de uma colheita que nos trará aperfeiçoamento para a gente prosseguir para o alvo, que é Jesus. Amém? Agradeço vocês por esse sábado. Gente, sábado que vem, às 7 da manhã, tem mais a mesa com o Pai aqui na Life FM. Shabbat Shalom. Quer pedir músicas, mandar aquele alô e participar?